Boa noite a todos vocês. Depois de um final de semana prolongado, né? Com um feriadão aí pela frente, muitas pessoas viajando. Infelizmente também muitas mortes, né? Nesse feriadão, nesse final de semana aí que a gente pôde perceber, que a gente viu, inclusive na nossa própria cidade, né? Muitas pessoas perdendo tudo, tendo várias dificuldades e perdas materiais e também pessoas que perderam a sua própria vida também. Então, se por um lado é uma alegria, né, podemos ter um feriadão, poder passear, visitar parentes, por outro lado também a tristeza que sempre envolve um feriadão, que são as mortes, né, mas faz parte e a gente tem que encarar isso e não se deixar abater por causa dessas coisas que nos acontecem. Também esse final de semana, especialmente no dia de hoje, estamos comemorando a Páscoa e muito mais do que chocolates, muito mais do que presentes ou churrasco, seja o que for, muito mais do que isso, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, nos trazendo assim o perdão, e a gente pode então ter essa nova vida em Cristo Jesus. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens. Foram 7 mensagens a começar no segundo domingo de março e se encerrando agora nesse último domingo de abril, onde nós tratamos vários assuntos que diz respeito à fé cristã, que são de suma importância para nós como cristãos. Eu sei que nem todos puderam participar de toda essa série, né? Mas não se preocupe, porque toda ela foi gravada e nós vamos ter os DVDs prontos para, se você quiser ter algum desses DVDs em casa, vão ser 3 DVDs, são 7 mensagens, 2 mensagens por DVDs. Então, os irmãos que quiserem cópias, podem nos comunicar e nós vamos providenciar. Procuramos ser bastante práticos nas nossas mensagens, porque são assuntos que requerem prática, não só teoria, mas são assuntos que nós precisamos ter o conhecimento, porque são coisas que nos acontecem diariamente, como numa outra oportunidade eu citei a respeito de angústia, de medo, depressão, ansiedade, enfim, uma série de coisas que acometem as pessoas e que quando nós estamos passando por essas situações, nós podemos sim olhar para a palavra de Deus e ver que nela nós podemos encontrar solução para esses problemas. Na noite de hoje nós vamos encerrar falando de um assunto que, ao meu ver, ele é um assunto bastante difícil. Vamos falar sobre perdão. Falar sobre perdão não é fácil. Falar sobre perdão envolve muitas coisas na nossa vida. Na realidade, nós gostamos de ser perdoados. Nós precisamos do perdão. Mas como é difícil a gente perdoar, não é verdade? Como a gente tem dificuldade de encarar o nosso ofensor, como nós temos dificuldade de estabelecer relacionamentos com pessoas das quais nós achamos que fomos ofendidos ou agredidos. Portanto, falar de perdão é algo muito difícil. Todos nós, a verdade é que todos nós vamos enfrentar ofensas. Num momento ou outro da nossa vida nós vamos enfrentar ofensas. Talvez é um amigo que nos trai. Aquela pessoa que você jamais imaginava que ia te trair, aquela pessoa te traiu. Talvez aquela pessoa que seria a última que você imaginasse que iria te deixar na mão. Aquela pessoa te deixou na mão. Talvez um filho ingrato, onde os pais criaram com todo amor, com todo carinho, depois de uma certa idade, viram as costas para os pais. Talvez uma palavra áspera. Quantas vezes, às vezes por nada, sai uma palavra áspera e aquilo já é uma pequena fagulha para pôr em fogo uma fogueira. Às vezes também é uma acusação falsa. Talvez você já passou por isso na sua vida, alguém que te acusou falsamente, um mal-entendido que nos aborrece. Enfim, nós precisamos, perante as ofensas, fazer escolhas. Você pode perdoar ou ficar amargurado.
Você pode amar ou odiar a pessoa. Você pode estabelecer relacionamentos ou quebrar relacionamentos. Se você decidir perdoar, você terá liberdade e, como resultado disso, crescimento espiritual. O contrário também é verdadeiro. Se você não perdoar, você vai trazer uma série de consequências para a sua própria vida, que mais tarde nós vamos falar sobre isso. É muito difícil definir perdão. Talvez nós podemos dizer que perdão é uma decisão que transfere para Deus toda a justiça e vingança e ainda nos livra da amargura e da escravidão. Ou seja, é transferir para Deus talvez tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer com aquela pessoa que nos ofendeu. Você transfere isso para Deus e deixa Ele agir, deixa Ele resolver o problema. Certa vez, um médico, Dr. S.I. Macmillan, falando sobre perdão em seu livro A Provisão Divina para a Sua Saúde, ele disse o seguinte: no momento em que começo a odiar uma pessoa, torno-me sua escrava. É um médico, não é cristão, um médico que está escrevendo a respeito de perdão. Meus ressentimentos produzem hormônios de tensão no corpo e logo fico cansado após poucas horas de trabalho. O trabalho que antes me divertia agora é insuportável. Até mesmo as férias deixam de me dar prazer. A pessoa que eu odeio me acompanha por onde eu vou. Não consigo escapar a essa pressão da mente. Quando o garçom me serve bife com batatas fritas, aspargos, salada e em seguida moranguinhos com creme, tenho a impressão de estar comendo pão seco com água. Mastigo e engulo, mas a pessoa que odeio não me permite saborear a comida. O rei Salomão deve ter tido essa experiência semelhante, pois ele escreveu: é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Provérbios 15:17. A pessoa que odeio não me permite dormir. Minha cama é uma tortura. Realmente devo entender que sou escravo da pessoa sobre quem recaiu meu ódio. Muito difícil lidarmos com o perdão. Perdão não é fácil, mas é algo que nós temos que decidir perdoar. Nós precisamos entender que o perdão ele não é opcional. Eu tenho a opção de perdoar ou eu tenho a opção de não perdoar. Não existe isso, biblicamente falando. Perdão ele não é opcional para o cristão, porque ele é uma ordem de Deus, e se nós quisermos obedecer a Deus, agradar a Deus, então nós devemos perdoar. Eu gostaria de hoje à noite compartilhar com os irmãos 3 ensinamentos importantes sobre perdão, das quais nós precisamos estar avaliando na nossa vida como é que nós temos tratado dessa questão na nossa vida. Porque, como eu falei no início, se talvez você nesse momento não tenha nenhum problema ou não esteja enfrentando nenhum problema com o perdão, talvez ali na frente você vá travar essa batalha na sua vida. A primeira coisa que eu gostaria de hoje à noite compartilhar é sobre o ensino e o exemplo de Cristo sobre o perdão. E eu gostaria que nós olhássemos para a vida de Jesus rapidamente e vamos ver como foi que ele trabalhou na sua vida a questão de perdão. Se nós tivéssemos tempo para estudar toda a vida de Cristo, nós iríamos ver o quanto esse homem foi insultado, o quanto esse homem foi ultrajado, o quanto esse homem foi ofendido. Mas em nenhuma parte dos evangelhos ou em nenhuma parte da Bíblia você encontra reações de Jesus de amargura ou de ressentimentos. Pelo contrário, nós vamos ver palavras de Jesus perdoando aos seus ofensores. Abram comigo em Lucas capítulo 23, versículo 33 até o 38. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33 até o 38. A forma como Jesus lidou com a oposição, com as afrontas, com a traição,
serve de modelo para nós. E nesse texto que nós vamos ler agora, nós podemos ver de forma bastante clara como Jesus praticou o perdão na sua vida, como ele lidou com as injúrias que ele sofreu. E certamente foi um momento muito difícil para Jesus, quando da sua crucificação, mas mesmo assim Jesus ele foi capaz de perdoar. Vamos ler o texto, Lucas capítulo 23, versículo 33 ao 38. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Sabe, irmãos, quando nós lemos para um texto desse, é tão longe a distância, são mais de 2000 anos, e muitas vezes quando nós lemos a palavra de Deus, parece que são simplesmente relatos que ali estão escritos, mas se nós tentarmos fazer um exercício de nos transportarmos para essa época, nos transportarmos para esse acontecimento, e tentássemos, talvez o mínimo que seja, observar aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ora, por muito menos, quando acontece com a gente esbraveja, a gente fica bravo, a gente dá gelo na pessoa, por muito menos. Mas aqui no texto, Jesus ele foi insultado, Jesus ele sofreu com acusações. Contudo, diz o versículo 34, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu fico pensando como eu reajo diante das insultas, como eu reajo diante das ofensas. Será que eu teria a mesma reação que o Senhor teve quando sou insultado, em olhar e dizer: Deus, perdoa o meu irmão, porque ele não sabe o que está fazendo? Será que quando eu estou passando por momentos difíceis em que a ofensa ela é pesada e talvez até injusta contra a minha pessoa, será que eu tenho a capacidade de dizer: Pai, perdoa essa pessoa por isso que ela está fazendo? Ou será que a minha atitude ela não é como a de Cristo, mas simplesmente não tem mais papo, não quero mais conversa contigo, para mim chegou, você já me aprontou muitas vezes, não tem mais, eu não quero mais conversa contigo. Esta, muitas vezes, é a nossa reação. Certa vez os discípulos vieram a Jesus com uma questão que os perturbava. Lá em Mateus, deixa eu passar aqui o texto. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22, no texto ali fala, os discípulos falando para Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o camarada, aquele que fica pegando no meu pé? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A questão aqui não é uma questão matemática. A questão aqui não é nós ficarmos fazendo conta quanto é 7 vezes 7 ou 7. Não é essa a questão. A questão aqui é quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão. E o ensino que Jesus está nos dizendo aqui diz respeito que nós temos que liberar o perdão, nós temos que perdoar as pessoas tantas vezes quantas forem necessárias. Jesus mostra a necessidade de se ter um espírito perdoador. Relacionamentos sem perdão são relacionamentos fadados ao fracasso. Se você não sabe conviver com o perdão, se você não tem condições de perdoar as pessoas, você não vai ter condições de ter relacionamentos profundos.
certamente vão ser relacionamentos superficiais. E quando houver a primeira intriga, ofensa, pronto, acabou tudo. Cada um vai para o seu lado e não tem mais relacionamento. Relacionamentos sem perdão são relacionamentos que já começam fracassado. Outra parte das Escrituras, Jesus ensina também em Mateus capítulo 6, versículo 9, depois do versículo 12, quando fala da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois no versículo 12 diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pai, perdoa os nossos erros, e nós erramos, nós pecamos. Pai, perdoa as nossas ofensas. Pai, perdoa as nossas dívidas. Mas diz o versículo, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é básico. Esse é o ensino de Jesus. Ele ensinava sobre perdão, ele ensinava como os seus discípulos deveriam viver, como as pessoas deveriam viver quando se tratasse desse assunto perdão. Deus nos perdoou total e completamente, e esta é a medida com que nós devemos estender o perdão às outras pessoas. Às vezes nós ficamos tão bravos que nós não queremos perdoar, isso nos arrasta para uma vida de amargura, uma vida de ressentimentos. E fica imaginando na tua vida se Deus não te perdoasse pelos teus pecados, ou melhor, fica pensando se cada vez que eu e você pecássemos, se Deus também não nos perdoasse. Sabe que às vezes nós somos tão exigentes com os outros, mas não somos exigentes com a gente mesmo. Às vezes nós queremos que os outros façam tudo certinho, enquanto nós não fizemos tudo certinho. Eu fico pensando, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, onde estaríamos hoje? Se não fosse a misericórdia de Deus em estender o seu amor e nos fazer parte da sua família, se hoje você é um filho de Deus, se você saiu de criatura de Deus para filho de Deus, não há nenhum mérito em nós, mas foi por causa do perdão de Cristo na nossa vida. Foi por isso, não foi porque nós tínhamos algum mérito. Perdoar não é opcional, mas é uma ordem que, como filho de Deus, eu devo obedecer. E reter o perdão significa não experimentar o perdão de Deus na minha própria vida. Agora é interessante que Jesus ele não fica só no discurso. Todos os versículos que nós vemos aqui, eles retratam o ensino de Jesus. Eles retratam Jesus ensinando a pessoas ou aos discípulos. Mas Cristo não fica só na palavra, mas Ele próprio também agiu dessa forma. E eu gostaria que nós lêssemos 1 Pedro 2:23. Jesus Cristo ele perdoou seus discípulos, seus amigos íntimos, quando esses o negaram. Lembra de Pedro? Negou ao Senhor Jesus, mas mesmo assim obteve perdão. Há pouco lá em Lucas 23 nós lemos também quando os soldados romanos pregaram Jesus na cruz e ele diz, Pai, perdoa. Qual era o segredo de Jesus para poder perdoar? Qual era o segredo de Jesus para ele conseguir perdoar mesmo sendo insultado? Em 1 Pedro 2:23 nós temos a resposta. E ali no versículo nós lemos, quando Cristo, quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse era o segredo de Deus, esse era o segredo de Cristo. Ou seja, transferia para Deus todo o problema. Deixava que Deus resolvesse o problema. Sabe, meus irmãos, se nesse momento vem à tua mente nome de pessoas, que talvez quando você lembra no nome dessas pessoas, isso te traz, começa a te mexer dentro de ti, pensa no segredo de Jesus. Porque diz o versículo que quando ele era insultado, ele não revidava. Quantas vezes nós revidamos as insultas? O versículo diz que quando Jesus sofria, ele não fazia ameaças. Quantas vezes as ameaças estão por aí?
Olha, se tu fizer de novo, vai ter troco. Olha, não pisa no meu calo, tu não me conhece. Jesus não fazia ameaças. Jesus não revidava. Ao invés de fazer ameaças, ao invés de revidar, o que ele fazia? Entregava-se àquele que julga com justiça. Em outras palavras, Deus é com o Senhor. Talvez na nossa vida, se nós estamos tendo problemas ou estamos com problemas com pessoas, talvez é hora de nós olharmos para Deus. Entregue em tuas mãos essa pessoa. Faça conforme a tua vontade. Este era o segredo de Jesus, entregar o assunto para Deus. Jesus não retinha em suas mãos a própria justiça, mas ele transferia para Deus. Se nós queremos perdoar as ofensas, nós precisamos entregar esse assunto para Deus e deixar que Jesus possa resolver essa questão. Esse é um primeiro ensinamento a respeito de perdão. É impossível falar de perdão sem olhar para a pessoa de Cristo. Hoje mesmo nós cantamos vários hinos que falaram a respeito desse perdão. Perdão de Jesus que está expresso na cruz quando Ele entregou a sua vida por nós. E nós sim temos condições de perdoar porque nós fomos perdoados. Ninguém de nós pode dizer que eu não consigo perdoar. Ah, mas tu fala isso porque tu não sabe o que a pessoa me fez. Não importa o que a pessoa te fez. Porque por mais que fizeram para Cristo, Ele perdoou. E devemos nós ter a mesma atitude. O ensino de Jesus, mas também a forma, o exemplo dele quando ele lidava com o perdão. Eu gostaria de fazer agora alguns esclarecimentos sobre a questão de perdão. Tem muita confusão sobre o que é perdão. E para isso nós precisamos ter alguns esclarecimentos sobre esse assunto, porque muitos acham que perdoar simplesmente é esquecer do assunto e tudo bem, nunca mais conversar com a pessoa. Alguns dizem, deixa para lá, o tempo vai se encarregar de apagar. Será que é assim mesmo? Será que perdão é isso? É eu esquecer, o fulano me ofendeu, bom, tudo bem, eu agora deixo assim, ele lá e eu aqui, e a coisa com o tempo vai melhorar? Será que é assim mesmo? Será que perdão é isso? É eu esquecer as coisas? Não, perdão não é isso. Primeiramente, nós precisamos saber que perdão é uma decisão e não uma emoção. Sabe por que perdão é uma decisão e não uma emoção? Porque se perdoar dependesse das nossas emoções, coitados daqueles que atravessassem no nosso caminho, não é verdade? Porque emocionalmente, quando nós somos insultados e agredidos, nós não perdoamos. Esta é a realidade que a gente vê. Se o perdão depender da minha emoção, eu nunca vou perdoar. Não estou a fim de te perdoar. Essa é uma frase bastante ouvida no nosso meio. Mas nós devemos considerar que perdão é uma ordem dirigida à nossa vontade e não às nossas emoções. Olha o que diz o versículo de Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, e assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando-se mutuamente, ou seja, no nosso relacionamento de cristãos, no nosso relacionamento de irmãos, há a necessidade do perdão mútuo, porque eu vou errar e você vai errar. E se eu for intransigente e não perdoar, isso vai abrir brecha para que você também não me perdoe. E a partir do momento que nós travamos essa batalha um com o outro, o relacionamento ele está quebrado. Não há relacionamento. Então, perdão, ele é uma decisão, não uma emoção. Segunda coisa importante é que o perdão, ele é unilateral. O ofensor, a pessoa que me ofendeu, a pessoa que me agrediu, ela não precisa merecer o perdão. Ah, mas o que me fez, olha, essa pessoa aí não merece ser perdoada.
Biblicamente olhando, o perdão, ele é unilateral. O ofensor não precisa merecer o meu perdão, porque talvez essa pessoa ela nem vai vir te pedir perdão. Mas o fato é que se eu retiver o perdão, sou eu quem vai sofrer com as consequências. E a amargura, ela é uma doença da alma e ela precisa ser tratada. E o melhor remédio para nós combatermos a amargura é perdoar, é liberar o perdão. Também precisamos saber que perdoar não é se esquecer da ofensa. Talvez isso vai ser impossível, dependendo do grau que aconteceu a ofensa. Talvez você não vai conseguir esquecer isso. A nossa cabeça, o nosso cérebro não é como um computador onde você vai lá e deleta certas pastas, deleta certos arquivos e joga na lixeira e para ter certeza que aquilo vai para o lixo, vai lá e esvazia a lixeira. Não funciona assim com a gente. Lembra o que o médico falou? Quando está comendo aquele bife saboroso, está pensando na pessoa. Quando está tentando descansar à noite, botar a cabeça no travesseiro para descansar, está lembrando da pessoa. Aquilo não foge. Enquanto você não tratar, enquanto aquilo não for resolvido, aquilo vai continuar te perturbando. Então, perdoar não é se esquecer da ofensa. Nós temos, contudo, a possibilidade de não ficar levantando o assunto. Mesmo que eu não venha a esquecer da ofensa, eu não preciso estar toda hora relembrando aquele assunto. Irmãos, eu gostaria de dizer uma coisa que a gente tem visto e eu tenho ouvido. Muitas vezes quando pessoas sentam para acertar, conversar, pedir perdão, e há perdão naquele momento, muitas vezes o que nós vemos é que, passado algum tempo, aquele mesmo assunto volta. Aquela mesma situação volta. Mas fulano, vocês não sentaram e conversaram e não houve perdão? É sim. E por que isso está vindo à tona de novo? Isso não foi perdoado então? Sabe, nós podemos não esquecer das ofensas. Agora, nós não precisamos ficar a toda hora trazendo o assunto, uma vez que ele foi tratado, uma vez que ele foi conversado. Isso não precisa fazer parte novamente da minha vida, porque toda vez que eu começo a alimentar isso na minha vida, a amargura vai crescendo. E a palavra de Deus diz que a amargura, ela começa como uma raiz. E essa raiz, ela vai crescendo, ela vai brotando. E daqui a pouco essa raiz, ela vai se transformar numa árvore. Daqui a pouco essa amargura na minha vida não tratada, ela vai crescendo, crescendo ao ponto de eu não ter mais controle. E aí sabe o que acontece? Não vou mais na igreja. Estou desanimado. Não quero mais visitar ninguém. Aquela igreja é tão fria, só tem problema. A realidade não é, o problema não é a igreja. A realidade muitas vezes é o que está no coração da pessoa que não foi tratado de forma bíblica. Este, na maioria das vezes, é o problema. Porque do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, sempre os outros é que estão errados, não é assim? Sempre os outros é que são os problemas, nós não. Nós somos certos. O nosso ponto de vista é o correto. Os outros é que estão errados. Também perdão difere ou é diferente de absolvição. A absolvição está relacionada com as consequências que o ofensor deve sofrer. Se a pessoa ela errou contra você, se a pessoa ela pecou contra você, ela vai arcar com as consequências do seu erro. Porque eu perdoar a pessoa, isso não vai fazer com que ela seja absolvida do seu erro. Porque perdoar não é absolver a pessoa que me ofendeu. Mas eu devo deixar nas mãos de Deus e deixar que Deus possa julgar a causa, deixar que Deus possa agir na vida da pessoa e não eu tentar fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não eu tentar resolver o problema do meu jeito.
Não, deixa que eu vou resolver isso aí. Deixa comigo, porque esse camarada aí não dá. Na base da conversa não dá. Deixa que eu resolvo. Não é assim que a gente vai resolver. Não é dessa forma. Outro esclarecimento importante a respeito de perdão é que para poder perdoar, eu preciso encarar o ofensor como um instrumento de Deus em minha vida. Puxa, aqui complicou, né? Aqui complicou a situação. Porque já não basta o camarada vir me ofender, vir me agredir. Eu ainda ter que encarar essa pessoa como um instrumento de Deus na minha vida. Puxa, aí é demais. Aí é difícil. Nós não temos tempo para ler agora, mas se você quiser anotar a referência de 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 até 11, e ali vai tratar de quando Davi, ele passou por uma agressão bastante grave, mas em que ele teve a reação e ele diz, sabendo que toda aquela situação, Deus estava usando para amadurecer ele. Deus estava usando a vida dele para que Deus pudesse também trabalhar no seu coração. Você já pensou dessa forma? Você já pensou que se talvez você está enfrentando problema com pessoas, seja eu, qual é a pessoa que você esteja enfrentando, seja familiar, seja na igreja, seja no meio dos parentes, não sei. Mas você já pensou alguma vez que talvez Deus está permitindo isso na tua vida para talvez você ser trabalhado naquela área da sua vida? Você já considerou isso diante de Deus, que é Deus quem está permitindo isso? Por último, perdão é um assunto de obediência. Sabe, irmãos, eu posso ler a Bíblia diariamente, eu posso orar diariamente, eu posso estar na igreja todos os domingos, eu posso fazer discipulado, eu posso fazer aqui, eu posso cantar, eu posso fazer tudo. Agora, se eu não obedeço a Deus, se eu não perdoo as pessoas, eu estou errando, eu estou pecando. Há pessoas que acham porque fazem tudo certo, está tudo certo com a sua vida. Não. Qualquer área da nossa vida, seja ela qual for, se não estiver reta diante de Deus, nós estamos em falta com Deus. E perdoar é obedecer a Deus. Eu tenho certeza que todos nós queremos ter um coração obediente. Eu tenho certeza que todos nós queremos agradar ao Senhor, mas se eu não consigo trabalhar com um perdão na minha vida, eu não estou obedecendo ao Senhor. Eu estou em falta com o Senhor. Esses são alguns esclarecimentos a respeito de perdão. A gente poderia citar muitos outros aqui, mas o tempo não nos permite. Mas esses aqui eu creio que são os principais para nós podermos estar avaliando a nossa vida a respeito do que é perdão. Terceiro e último ensinamento importante a respeito do perdão, o primeiro que nós vimos foi o exemplo e o ensino de Cristo. Não podemos tratar desse assunto perdão sem olhar para Jesus Cristo, porque Ele é o exemplo maior de alguém que lidou com ultrajes, com insultas e que na prática mostrou como é exercer perdão. A segunda coisa importante que nós falamos foi esclarecer algumas coisas a respeito de perdão e que das quais nós precisamos ter esse conhecimento e praticar na nossa vida. A terceira e última coisa são alguns resultados trágicos na nossa vida que a falta de perdão vai nos trazer. Certamente, se você tem problemas para perdoar as pessoas, isso vai te trazer consequências muito sérias para a tua vida. E eu gostaria de dar alguns exemplos. Ressentimentos, amargura, rancor, descontentamento. Sabe, irmãos, quando uma pessoa tem dificuldade de trabalhar com esse assunto na sua vida, essas coisas aqui, elas estão escritas com letras garrafais na sua testa. Você logo percebe quando a pessoa não consegue lidar com esse assunto. A pessoa, ela não consegue olhar nos teus olhos, ou quando ela olha nos teus olhos, ela olha de canto.
Por quê? Porque não consegue tratar desse assunto na sua vida. Quando a pessoa não consegue exercer perdão, seu coração vai demonstrar toda a sua amargura. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio. O quê? Coração. E quando você escuta pessoas falando, você já logo observa o que tem dentro do coração da pessoa. Descontentamento. Nada está bom. Tudo é muito difícil. Tudo é complicado. Mas não é só isso que a falta de perdão traz à vida de uma pessoa. A falta de perdão na vida de uma pessoa traz dificuldade nos relacionamentos. A pessoa tem dificuldade em se relacionar com os outros. A pessoa, na maioria das suas vezes, ela não quer relacionamento com os outros porque ela sabe que se ela for ferida, ela não vai saber como tratar isso na sua vida. Então é melhor eu ficar na minha e você ficar na sua. Dificuldade nos relacionamentos, espírito ferido, sensibilidade excessiva. Qualquer coisinha que falar foi para mim. Tá falando de mim. Isso aqui é sensibilidade excessiva. Pessoas que têm dificuldade de trabalhar com esse assunto na sua vida. Podemos ainda observar espírito desconfiado e agressivo. Aquela pessoa que quando está caminhando, olha para trás, vê sua sombra, desconfia da própria sombra. Pessoa totalmente desconfiada. Dificuldade em confiar nos outros. Muitas vezes até com uma piedade, dizendo, não, eu só confio em Deus, não confio nos outros. Podemos ainda observar espírito vingativo, ira, violência. Interessante, esse final de semana estava participando de um retiro lá em Voti, o Ernesto estava junto também nesse retiro, e conversando com ele algumas coisas, ele estava dizendo que lá no Rio de Janeiro, eles têm observado nas igrejas lá, muitos pastores que são traficantes, muitos pastores que são assassinos, muitos pastores que, por causa de quebra de relacionamento, por causa de divisão de igreja, hoje são um péssimo exemplo. E é exatamente o que diz aqui. Pessoas com espírito vingativo. Na próxima eu te pego. Agora tu me pegou, mas na próxima eu te pego. Cuidado comigo. Ira, violência. Ainda também podemos observar fingimento e hipocrisia. E aí, meu irmão, vamos acertar aquilo que aconteceu? Não, tá tudo bem. Não foi nada. Mas não, tranquilo. Vira as costas. E aí parece de tudo. Fingimento e hipocrisia. A falta de perdão traz essas coisas à nossa vida. E por fim ainda, espírito competitivo e crítico. No início eu falei que esse assunto ele é um assunto difícil. E ao eu estar falando isso aqui na frente, eu passo as mesmas dificuldades que vocês passam. Eu tenho as mesmas dificuldades de trabalhar com esse assunto na minha vida. Mas isso daqui serve de alerta para mim. Isso daqui é algo que Deus está falando ao meu coração e dizendo, Gilberto, abre o olho. Olha na tua vida todas essas coisas. Avalia diante de mim se você também não está falhando. E eu creio que isso vale para todos nós. Diante desses resultados trágicos que a falta de perdão traz à nossa vida, nós precisamos avaliar como estamos lidando com o perdão. E para isso nós precisamos considerar algumas perguntas. Primeiramente, há alguns desses sintomas em sua vida?
Não pensa em outra pessoa. Não pensa no fulano, no ciclano, no beltrano. Não, pensa em você agora. Diante disso que nós vimos aqui, ressentimento, amargura, rancor, descontentamento, dificuldade em relacionamento, espírito desconfiado, enfim, toda essa lista que nós falamos aqui, há algum sintoma disto em nossas vidas? É a primeira avaliação que nós temos que fazer. Uma segunda avaliação: seja honesto consigo mesmo e com Deus. Você tem armazenado ressentimentos contra alguma pessoa ou a Deus? Tem coisa para ser acertada? Tem coisa para resolver? Não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Resolva isso agora. Enfrenta a situação. Se é necessário você reconhecer o erro e pedir perdão, faça isso. Nós precisamos ter relacionamentos abertos. Nós precisamos ter relacionamentos honestos um com os outros, transparentes. A Igreja de Jesus Cristo é um corpo que tem que viver de forma unânime, de forma unida. Você fica ofendido com facilidade? Vamos avaliar essas perguntas na nossa vida e vamos trabalhar isso diante de Deus. Nós vemos com muita tristeza relacionamentos dentro das igrejas quebrados por causa da falta de perdão. Sinceramente, eu não sei como vai ser quando nós formos arrebatados e lá em cima estivermos todos juntos. E talvez lá em cima vão ter pessoas das quais nós tivemos enrosco aqui embaixo e não acertamos. Como vai ser isso? Fulano, tu tá aqui também? Ciclano! Será que isso vai ser para vergonha nossa? Ou será que isso vai ser algo que nós não esperávamos? Porque, irmãos, errar todos erramos. Pecar, todos pecamos. Decepcionar, num momento ou outro nós vamos decepcionar. Agora, o fato é, como eu tenho tratado disso na minha vida? Porque quando eu estiver junto, reunido com a igreja, lá em cima, não vai ter mais espaço para... Vem cá, irmão, vamos no cantinho da nuvem aqui, vamos conversar sobre aquilo que ficou lá embaixo, lá. Não vai ter mais tempo para isso. O momento é agora. O momento de acertar é agora. O momento de reatar relacionamentos é agora. Eu fico muito triste porque muitas vezes, eu não estou falando dessa igreja, mas o corpo de Cristo como um todo vive brigando por causa de mesquinharias. Vivem brigando porque o fulano A é melhor que o fulano B, porque o louvor da igreja A é melhor do que o louvor da igreja B. Gente, está na hora de pararmos com as mesquinharias evangélicas que estão por aí. Está na hora de nós pararmos de ficar olhando para o nosso umbigo e olharmos para frente. Deus está nos dando a oportunidade de nós fazermos a nossa parte, tanto como igreja, como cristãos. Para encerrarmos, gostaria de concluir. Perdão é muito mais que um assunto teórico. Nós precisamos praticá-lo, porque é uma ordem de Deus. E uma ordem de Deus não se questiona, mas se obedece. Nós precisamos dar alguns passos práticos para que possamos ter vitórias nessa área de nossa vida. E eu quero encerrar com esses passos práticos, porque não gostaria de ficar só na teoria, não gostaria de ficar só falando coisas teóricas, mas eu gostaria de também transformar esse momento em algo prático, algo palpável que você possa fazer. Ainda que talvez você ache que isso é besteira, ainda que você ache que isso... mais alguém que está falando sobre isso. Mas tenha certeza que Deus conhece a nossa vida. Deus vai cobrar de mim, assim como Deus vai cobrar de cada um de nós. Primeiro passo prático.
aliste as ofensas do ofensor contra você. Talvez coloque no papel ali o que é que essa pessoa tem feito para você. Coloca no papel isso. Talvez, se necessário, aliste as suas ofensas contra o ofensor. Reviva a situação pela perspectiva do ofensor e peça perdão a Deus. Talvez a pessoa fez coisas erradas para você, mas talvez você também tenha feito coisas erradas para essa pessoa. A sós com Deus, entregue ao Senhor o direito de executar qualquer retribuição. Romanos 12, 9, não precisamos ler agora. Entrega para Deus. Deixa que Deus vai retribuir. Não procura fazer você com as suas próprias mãos. Faça um compromisso com Deus de jamais levantar novamente a ofensa uma vez que foi perdoada. Seja uma ajuda, um instrumento de Deus na vida do ofensor. E por fim, agradeça a Deus por seus propósitos por meio das ofensas. São coisas práticas que estão ao nosso alcance, qualquer um de nós pode fazer, ou melhor, precisamos fazer se queremos reatar relacionamentos. Para encerrar, o conselho que Pedro nos dá, 1 Pedro 3, versículo 8 e 9, diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. É difícil trabalhar com esse assunto? Sim, é difícil. Mas eu espero que nenhum de nós trate desse assunto na sua vida com leviandade, porque as consequências elas são sérias e às vezes pode ser irreversível. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos tratar sobre esse assunto que eu reconheço é um assunto difícil e é um assunto que todos nós precisamos aprender e, mais do que aprender, precisamos praticar. Nenhum de nós está livre de passarmos por ofensas, por intrigas, por relacionamentos quebrados, mas que se isso acontecer, ou se estiver acontecendo, a minha oração, Deus, é que o Senhor possa nos ajudar a podermos, como irmãos, como pessoas cristãs, darmos o passo certo. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda e também nos capacita para podermos viver uma vida que agrade ao Senhor. Pois oramos assim, agradecidos no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.